certezas da sua fé. A fé cristã é sobre certezas, assim a palavra nos diz. E a carta de João, a sua primeira carta, o Evangelho, ou melhor, o livro 1 João, é sobre exatamente isso, de uma forma muito focada, certezas da fé cristã. Nós vamos hoje ler e receber a palavra do Senhor em 1 João 5, 14 a 17. 1 João 5, 14 a 17 é a porção da palavra para as nossas vidas nesta noite. E antes de lermos esses versos, vamos recordar o verso anterior, que é o 13, que expressa bem o tema deste livro, o conteúdo deste livro, e também nos embasa quanto aos versos 14 e 17 a seguir. 1 João 5,13 diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Grande afirmativa, afirmativa libertadora, categórica, garantida. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus sabem, podem saber, sabem que têm a vida eterna, isto é, a vida com Deus agora e para sempre. E agora vamos aos versos 14 a 17. Vamos receber a palavra de Deus, ela certamente irá edificar a sua vida, o seu coração e esta igreja aqui nesta noite. Palavra do Senhor. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Esta é a palavra do Senhor que chegou aos nossos ouvidos. Meditação. Meditação é algo que está em alta nos nossos dias. E você deve ter ouvido já sobre meditação, há instruções sobre como se fazer meditação. E é nos dito, inclusive, que meditação é uma das grandes ferramentas para nos aliviar do estresse tão comum à correria, às tensões dos nossos dias. Você lê uma recomendação médica e lá vai dizer uma série de coisas, talvez 5, 6, 7 pontos sobre como lidar com o estresse, e quase certo que nestes dias um dos pontos será que você deve praticar a meditação. O que é meditação? É você se voltar para você mesmo. Você se voltar para si mesmo. Então, não confunda meditação com oração, porque é muito comum nas colocações sobre a meditação nos nossos dias, percebemos que há uma confusão ou se misturam as duas coisas. Oração do crente, do cristão, oração segundo a palavra, nada tem a ver com a meditação que é ensinada e estimulada aí fora. E preste atenção, porque meditação entrou na nossa cultura através do pensamento panteísta, do hinduísmo, do budismo, e a ideia então de que Deus é tudo, tudo é Deus, e que o grande objetivo espiritual, o que nós chamaríamos de salvação, é você chegar àquele momento quando então você não é mais você, e você se integra ao todo, o panteísmo, o grande objetivo. E aí meditação é um exercício
para então a pessoa evoluir nessa direção de chegar a esse ponto quando então ela esvaece e é integrada ao todo. Esse é o grande objetivo, e a pessoa então já não é mais, a individualidade não existe mais. E a meditação aqui na cultura, quando ela é indicada, na cultura ocidental, quando é indicada para as pessoas aliviarem o estresse, vem desse pano de fundo. Agora, a meditação é uma volta a si mesmo. A meditação transcendental é voltar-se para quem? Para o todo, para si mesmo, é ficar em si mesmo, preso a si mesmo. As Escrituras ensinam a meditação para o crente. Sim, mas não é essa meditação dessa forma que está aí fora. Nós encontramos, por exemplo, o Salmo 19 do verso 14, diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. O meditar cristão é um meditar diante de Deus, é um meditar com Deus, é pensar as coisas do Senhor. E em Josué, no capítulo 1, Josué, no capítulo 1, está sendo encarregado, empossado como novo líder de Israel após a morte de Moisés. E o capítulo 1 todo, a palavra do Senhor exortando Josué, encorajando Josué. E entre as coisas que Deus fala a Josué no capítulo 1, no verso 8, ele diz: Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele dia e noite. Meditar nele dia e noite. Então, o meditar do nosso coração diante de Deus deve ser um meditar na palavra, a partir da palavra. Não meditar em mim mesmo, para mim mesmo, a partir de mim mesmo. Eu voltar para mim mesmo, vou encontrar apenas mais problemas. Vou entrar mais nos caminhos humanos, nos meus próprios caminhos. E eu preciso que no meu interior entre os caminhos do Senhor. E o meditar é assimilar, então, as verdades do Senhor na palavra. Mas, além de meditar como cristão, nós também oramos. A oração é algo central para a vida cristã. E João, nesses versos, nos fala sobre isso. Nesses versos, a palavra de Deus, mais uma vez, nos lembra, nos exorta quanto à oração. Algo importantíssimo, essencial para o discípulo de Cristo, aquele que confessa a Cristo. Você tem orado? A oração está na sua vida? Ou você foge da oração? Jesus Cristo orou. Nós lemos o Evangelho e encontramos Ele orando. A prática dele de orar. Você ora, nós somos exortados a orar. Sempre orar. A oração precisa estar na sua vida diariamente. A oração com a igreja precisa estar na sua vida. Está faltando oração na sua vida, é hora de você se despertar. E aqui mais uma vez nós encontramos a palavra de Deus, então, nos falando desta prática essencial que deve estar em nossas vidas e nos dizendo que a oração é possível, é algo possível. Agora, deixe-me dizer o seguinte: todo mundo ora. Até o ateu mais confesso ora. Todo mundo é apanhado, porque isso está no espírito humano. Todo mundo é apanhado em algum momento, ele se voltando para algo além de si, especialmente quando a hora difícil chega. Especialmente quando a finitude humana bate no coração humano e diz: você é pequeno. Você pensava que você era grande, você não é. Chegou uma hora de aperto. Quando, então, tudo que parecia estar sob controle, pelo poder, pelo dinheiro, pela posição, de repente é abalado tudo. Principalmente aí, nenhum ser humano consegue fugir da oração. Há de buscar em algum lugar o socorro e a direção. Mas para onde vai? A quem oram? Não sabem. A quem oram? Não sabem. E a oração fica parecida com aquilo que o Salmo 115 diz, nos versos 4 a 6. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Falam com quem? Estão buscando a quem? Tateando. Alguém que pode me ouvir nesta hora de desespero, de agonia. Não tem quem ouvir. Nos Estados Unidos, toda quarta, quinta
quinta-feira de novembro, celebra-se o Dia de Ação de Graças. Você já deve ter ouvido sobre isto. Foi instituído na cultura este dia reservado para a gratidão. E é uma prática que está nas famílias americanas, é uma tradição muito forte. E mesmo na casa daqueles que são ateus, celebra-se o Dia de Ação de Graças. E a tradição que vem lá dos primeiros colonizadores é comer um peru, porque os primeiros colonizadores, depois da primeira colheita, pararam para agradecer a Deus pela primeira colheita na nova terra. E haviam os perus selvagens, então caçaram os perus selvagens e comeram, foi a proteína ali daquele dia. Isso ficou na tradição, comer um peru no Dia de Ação de Graças. Então, no Dia de Ação de Graças, lá nos Estados Unidos, se vende muito peru. E lá está o ateu, diz a história, não é? O ateu com a sua família, quem sabe, na mesa bonita, posta, e no centro está o peru assado. E agora, então, como é a tradição, antes de se comer, é hora de dar graças. E o ateu olha para o peru e não tem a quem dar graças. Para quem vai dar graças? Para o peru? Obrigado, peru, por tudo na minha vida. A quem? A quem vou agradecer? O ser humano fica incompleto enquanto o espírito dele não encontra o foco da gratidão, da oração. Assim é a situação de quem não conhece o Deus verdadeiro. Mas a maravilha é que nós que estamos em Cristo, estes que, diz João aqui no verso 13, creram no nome do Filho de Deus, todos nós conhecemos o Senhor e todos nós sabemos por que orar e a quem orar. E a oração possível, então, é o assunto aqui de 1 João capítulo 5, 14 a 17. E a verdade é esta: você pode orar. Você pode orar, isto é, você tem condições e você está autorizado a orar. Você está capacitado a orar. É dado a você os recursos, é dado a você a viabilidade, a possibilidade de orar. Você pode orar. Mas note bem que você pode orar conformando-se à condição. João coloca uma condição aqui. Como orar? Se eu posso orar? Há uma condição. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Conforme a vontade de Deus. Há um ensino por aí de que, usando certas abordagens, palavras, todo crente tem um cheque em branco da parte de Deus. É só preencher porque já está assinado por Deus. E aí, então, lá algumas técnicas, colocações, nada disso é verdade nas Escrituras. Não há esse ensino e nós sabemos que isso não acontece na vida desse povo que vive dizendo isso aí também. A vontade de Deus é que impera. Eu tenho que estar na vontade de Deus. Agora, a mim é dado o direito de ir à presença dele, sondar o meu coração. Será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu não estou na vontade de Deus? E diante de Deus, em oração, eu examinar minhas intenções, meus desejos, minhas razões, e o que é que eu estou colocando diante dele, etc. E ali, então, Deus vai trabalhando a vontade dele no meu coração. Eu não sei a sua experiência de oração, mas eu já fiz orações no passado muito específicas, de coisas que eu achava que devia acontecer na minha vida, e não aconteceu. E não aconteceu. E hoje, eu olho para trás e eu fico contente que não aconteceu. Foi muito bom que Deus não atendeu a minha oração. Que eu achava que era a palavra mais sábia, a opção melhor para a minha vida. Não foi respondido conforme a minha oração. Há uma peregrinação na oração, onde nós vamos entendendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o grande exemplo. Lá está Ele no Getsemane, na sua última hora, seus últimos momentos ali. E Ele então vai diante de Deus orar. A cruz está próxima. E todos nós já ouvimos sobre a oração que Ele faz ali. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, essa cruz. Mas seja feita a tua
vontade. Meu irmão, irmã, fica na oração ali para conhecer a vontade de Deus. E se você ora uma vez e você não conhece a vontade de Deus, ora outra não conhece, descansa no Senhor em oração. Senhor, eu não sei se é a tua vontade, mas eu quero saber que tudo está nas tuas mãos e que eu estou em paz diante do Senhor. É importante nós irmos à vontade de Deus e buscarmos a vontade de Deus. Nós não vamos a Deus para impor a vontade soberana nossa. E Ele então está obrigado a fazer como nós queremos. E Deus fica entregue à nossa pobre sabedoria, nosso conhecimento limitado, ao nosso coração tantas vezes tendencioso para o lugar, para a direção errada. A oração é possível sim, você pode orar, mas conforme-se à condição. Agora, aproxime-se confiante. Vai com toda a ousadia, como diz Hebreus. No verso 13, 5,13, ele fala da nossa certeza da vida eterna. Quem crê no nome do Filho de Deus tem a vida eterna. Isto é, a vida com Deus acertada. Encontrei-me com Deus em Cristo. Cristo morreu a minha morte. Eu entendi que Ele morreu a minha morte porque Ele precisava morrer a minha morte, porque sou pecador, devedor, Ele tinha que pagar por mim porque eu não posso pagar. Cheguei a esse momento na minha vida. Me encontrei com Deus em perdão gracioso. Deus me perdoou. Fui transformado. Sou agora filho de Deus. Sou filho de Deus para sempre na graça dele em Cristo Jesus. Vida eterna é a vida com Deus. Nós, então, que somos estes, que têm a vida eterna, que cremos no nome do Filho de Deus, é que podemos nos aproximar com confiança em oração. Esta é a confiança, diz João aqui, no verso 14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Nós temos essa confiança que Deus nos ouve. Temos essa confiança que Deus nos ouve. Não é maravilhoso saber que Deus nos ouve? O nosso Deus é um Deus que fala. Ele tem falado na história. E nós temos tanto a fala dele. Deus se manifesta na forma da palavra. Jesus Cristo é identificado como a palavra, a comunicação em proposições e afirmações. Nosso Deus é um Deus que fala. Ele não é um desses ídolos do Salmo 115 que eu li aqui. Ele também não é essa massa metafísica, Deus é tudo. Não, ele é uma personalidade. Ele fala, mas não somente fala. Deus também ouve. Nenhuma oração deixa de ser ouvida. Cada vez que eu vou lá na minha privacidade, sentado, quem sabe ajoelhado, e eu clamo ao Senhor, Deus ouve. Não há oração que ficará perdida no espaço jogada fora. Todas elas caem no ouvido do Senhor. Não é maravilhoso isso? Nós temos com quem falar, nós temos com quem conversar. Diferente do ateu olhando para o Peru. Diferente do ateu ou aquele que é indiferente a Deus, que experimenta aquele dia difícil e não sabe para onde se voltar. Nós cremos no Filho de Deus, temos a vida com o Pai e Ele sempre nos ouve. E nós podemos ter essa confiança de ir a Deus e colocar nossas petições como a palavra de Deus ensina. E abrir o nosso coração, colocar diante dele os nossos temores, colocar diante dele as nossas perturbações e inquietações, colocar diante dele as nossas derrotas, colocar diante dele o nosso amanhã, o nosso futuro, colocar diante dele o nosso anseio por estarmos mais conformados à vontade dele, colocar diante dele as possíveis ansiedades que nós trazemos ou temos, e ali descansar nosso coração na presença do Senhor, tratar com Deus a nossa alma, e deixar que Deus trate a nossa alma através da oração, abrir o coração diante de Deus. Que oportunidade maravilhosa! Simplesmente a porta de Deus está sempre aberta para os seus. Você tem entrado por essa porta? É uma prática da sua vida adentrar essa porta? Nós temos essa confiança de nos aproximar de Deus. Não desperdice
Não desperdice tal oportunidade. Você pode orar aproximando-se do Senhor. Agora, você pode orar observando a exceção. João fala sobre a experiência da oração e depois ele entra num específico aqui nos outros versos que deve ter chamado a sua atenção. Ele vai falar de um tal de pecado para a morte, não é mesmo? Isso tem dado tem dado aí razão para muitos debates, muitas conversas, análises de intérpretes. Ele diz: refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, falando sobre orar pelo irmão. Aí ele acrescenta: há pecado que leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Há pecado na vida de certas pessoas, e aí não é o irmão, que leva à morte. E não devemos orar por esses. É um caso perdido. Do que é que ele está falando? Quero dizer para você que, olhando, lendo, intérpretes, é um assunto aberto. E na minha vida, esse é mais uma das minhas anotações que eu tenho, bem guardado com relação a ensino das Escrituras, que é parte de uma listinha minha que eu vou levar para o céu. E lá eu vou procurar o pessoal lá. E um deles que eu vou procurar é João. João, que negócio é aquele de pecado que leva para a morte? Mas não sabendo, é uma palavra de advertência interessante para nós. Não somente sobre algo sobre o qual nós devemos orar, mas também com relação às nossas vidas, tomarmos cuidado no nosso caminhar. Que pecado é esse que leva à morte? Não se trata da divisão entre pecado mortal e venial, uma doutrina católica romana, porque isso as Escrituras não estabelecem pecado mortal e venial. Alguns pensam que pecado que leva à morte, talvez João estaria pensando naquele pecado contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Nós encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas aquele incidente quando, por Jesus expulsar demônios, os fariseus vão dizer, ele está expulsando o demônio porque ele é de Beelzebu, em nome de Beelzebu, isso é o principal ele está dominado pelo principal dos demônios, dos espíritos. E aí Jesus Cristo vai dizer, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Jesus está agindo, é o poder do Espírito Santo, poder divino, e eles se recusam a reconhecer isso e dizem que ele está com demônio. E Jesus diz, então, está dizendo que eles estão fechando as portas na vida deles para a ação do Espírito Santo. E para esse pecado não há perdão, porque a conversão exige o agir do Espírito Santo. Mas, pensando um pouco mais, talvez o contexto de 1 João possa lançar luz sobre, mais especificamente, que pecado é este que leva à morte. Lembremos que a carta de 1 João é escrita, é motivada por causa de um movimento herético que estava adentrando as igrejas da região onde João morava, Éfeso. E esse pessoal, esse movimento herético, isto é, que estavam se desviando do evangelho, da sã doutrina, conforme a palavra, esse pessoal estava desfigurando Jesus Cristo, não reconhecendo a encarnação plena e a morte de Cristo como Deus, homem, por nós na cruz, não estavam mais reconhecendo a doutrina do pecado, a salvação estava se tornando apenas uma evolução espiritualista através de certas ginásticas aí, litúrgicas, etc., meditações e outras coisas mais. E João escreve esta carta para alertar as igrejas sobre essa doutrina, esse ensino errado, e para afirmá-los na certeza e nas convicções das verdades cristãs,
ortodoxas, isto é, conforme a palavra de Deus, conforme o Evangelho primeiro crido e ensinado por ele mesmo, inclusive João. Então, João está exortando os irmãos a permanecerem firmes naquilo que eles receberam dele, não aceitarem, não cederem a essas doutrinas erradas que distorciam a essência do Evangelho até a pessoa de Jesus Cristo. E João também vai então denunciar esses errados que estavam circulando nas igrejas. E se voltarmos ao capítulo 2 de 1 João, versos 18 a 23, veja o que ele diz. Ele chama os crentes de filhinhos, ele tem sempre essa tratativa amorosa, como um apóstolo já bem idoso, e ele diz: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles, os anticristos, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Possivelmente, João está focando nestes que negam quem Jesus Cristo é, adotam uma posição que distorce o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. Talvez esses seriam os que estão cometendo o pecado aqui para a morte. Não sabemos, mas isso deve nos levar a andar com mais temor e cuidado. Mais temor e cuidado. E deve nos levar a sermos não aqueles que sabem todas as coisas e podem dizer sobre cada coração como é que está, mas advertirmos, sermos pessoas que advertem aos outros. Cuidado com a posição que você está tomando, os caminhos que você está adotando. Cuidado, cuidado, cuidado. Observe esta exceção. Há certas coisas onde as pessoas cruzam a linha e chegam a um ponto quando então não há este caminho de retorno. Mas, entendemos ou não, entendemos pouco sobre este não orar por quem está no pecado leva à morte. A grande mensagem de João que nós temos aqui é esta: você pode orar. Podemos, conformados à condição básica, à vontade de Deus, nós nos aproximamos com confiança diante dele. Mas aí é uma aplicação que João vai trazer para a nossa oração. Quando nós lemos esse texto, talvez logo pensamos: a vontade de Deus, eu acho que, será que a vontade de Deus é eu ter o carro novo e tal, já vamos para uma oração materialista, não é? Mas João, ao falar desse poder que nós temos, essa autorização que nós temos de orar, que a palavra de Deus nos dá, ele vai fazendo aplicação. Olha, use esta oração para você interceder fraternalmente, para você orar pelo seu irmão. A aplicação maior que João vê aqui é a batalha espiritual que acontece em todos os corações do povo de Deus e de uma forma muito triste na vida de alguns crentes em alguns momentos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Você sabe que o irmão é um crente em Cristo Jesus, mas o diabo está trazendo desânimo à vida dele. O diabo está trazendo algo que não convém à vida dele. O diabo está trazendo um esfriamento. Ou um pecado está derrotando. Ore por ele. Ore por ele. Use o seu ministério de oração para interceder pelo irmão que está fraco, está sendo derrotado, está caído. Não deixe de orar pelo irmão. Você tem orado nas suas orações? Alguém do povo de Deus que está lá entre as suas petições, alguém que está caindo, está cedendo ao maligno, está fracassando, alguém que está falhando.
Você está orando por eles? Oração. Que o Senhor coloque a oração em nossos corações, em nossas vidas. Que nós nunca nos esqueçamos. É num mundo onde pessoas até querem orar, mas não sabem para quem orar. E aí alguns estão se voltando para si mesmos em meditações. Que nós possamos entender esta oportunidade, possibilidade, privilégio que nos é dado de falarmos com Deus na mediação de Jesus Cristo e trabalharmos nossas vidas, nossos corações na presença dEle. E seja onde for, onde você estiver, andando pelas ruas da cidade, você pode orar. Sentado lá na sua mesa de trabalho, você pode orar. Não é preciso um grande cerimonial. Eu preciso ir a um centro de peregrinação, Deus está só lá. Não. Onde você estiver. Talvez a hora difícil chega numa dada situação, você pode orar. E também você pode começar seu dia com oração. Ou talvez terminar o seu dia com oração. Deus ouve. Deus ouve. Não é preciso você preparar nada. Ele preparou tudo, a mediação em Cristo Jesus. Aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna, têm a vida com Deus. Qualquer lugar, qualquer oportunidade você pode orar. Você pode orar sozinho, você pode orar com um parceiro de oração. Você pode orar com a igreja, nos cultos, ou no Celebra Oração. Uma vez por mês nós temos Celebra Oração, que oportunidade maravilhosa, podemos clamar a Deus juntos. Você pode orar. Não jogue fora essa riqueza que Deus traz às nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo orou. Posso eu desprezar a oração? Posso eu viver sem oração? Houve um pregador lá em Londres, século XIX, faleceu no fim do século XIX, chamado Spurgeon. Foi um grande pregador, a igreja dele cresceu muito, mas é uma pregação bíblica, do Evangelho, não esses coachings, essas coisas do nosso dia, mas é pregação pura do Evangelho da conversão. Um grande pregador, e marcou a história. E ele uma vez falando a pastores, entre outras coisas, falando sobre oração, ele diz o seguinte, e eu acho que o pensamento dele é algo que abençoa o nosso coração agora também. O que disse o pregador Spurgeon? Não podemos ganhar mais vitórias se nós mais constantemente usarmos a arma da oração. Não podemos ganhar mais vitórias se nós mais constantemente usarmos a arma da oração. O inferno é derrotado quando o crente se ajoelha numa súplica. Irmãos, vamos orar, diz Spurgeon, pastor Spurgeon. E ele continua. Não são todos que podem argumentar bem, mas todos nós podemos orar. Não somos todos líderes, mas todos nós podemos ser intercessores. Não são todos que têm uma retórica poderosa, mas todos nós podemos prevalecer na oração. A oração nos une com o eterno, onipotente, infinito. Portanto, a oração é o nosso recurso principal. Quanto tempo você está dando para a oração? Com que frequência a oração está na sua vida? Você está levando todas as coisas que passam pelo seu coração à presença de Deus? Em todas as áreas da sua vida, do emocional ao material, ao espiritual. Você coloca tudo diante de Deus. Você ora por você ora pela sua família, você ora pela sua igreja, você ora pelo seu irmão. A oração está na sua vida. Que Deus nos faça um povo da oração, hoje e sempre. Oremos.